Salve pessoal, Fã de Mario aqui e hoje eu trago mais uma review de Pokémon Journeys, basicamente o torneio de mestres, né, pra vocês, e dessa vez a final. E eu sei que eu demorei porque eu dava detalhes durante as outras partidas, mas por mais que essa seja mais importante, eu vou dar menos pra não enrolar muito, eu tenho que fazer isso rápido. Enfim, já lançou há muito tempo o episódio, eu só tô conseguindo gravar agora. O Ash é campeão e ganhou. E eu vou comentar rapidamente sobre a batalha em si, o que eu achei. Eu achei interessante, mas assim, eu acho que não chega ao pé da batalha do Ash contra o Kukui, embora o Ash já era campeão nessa época, né? Aquilo lá era só uma batalha de exibição, mas eu acho que as duas carregam um valor simbólico interessante, já que são batalhas 6 contra 6 e tal. Provavelmente é porque o Leon não tem o mesmo apelo emocional que o Kukui, né? O Leon realmente é um personagem que foi meio que jogado, eu sou o mais forte do mundo aqui. Mas é claro, isso era porque os jogos da oitava geração tinham que entrar de alguma forma no anime, né? E o Leon não existia antes. Mas mesmo assim ele não tem tanto apelo, ele apenas mostra ele lá como muito bom. E eu acho que essa batalha fez bem em mostrar que ele é muito bom. Por mais que é um pouco estranho ver ele com certa vantagem sobre o Ash. Mas enfim, a coisa interessante é que o Leon meio que deixou e o comitê da batalha concordou no Ash usar todos os artifícios dele, ou seja, Z-Move, Mega Evolução e Dynamax. De certa forma não era assim que funcionava, o Ash só podia usar um, né? Mas se você vai testar quem é o mais forte, usar todos os recursos faz sentido. Embora na teoria, se o Ash só fosse usar um, ele provavelmente ia perder, né? Porque, mano, a batalha foi interessante, assim, mostrou a habilidade Libero do Cinderace do Leon, tipo, podia ser um problema porque ele mudava de tipo e tal. E ele deu um pouco de dano no Pikachu quando ele se tornou, tipo, solo, né, terrestre. E depois mostrou, de certa forma, o Gengar foi muito bem. O Ash usou o Dynamax dele, né? Pra botar a forma alternativa de Gigantamax do Gengar lá. E aí que vem o problema, tipo, essa batalha se sentiu, muitas vezes tinha estratégia, né? Porque nós sabemos que o Ash é o rei do improviso. E durante o episódio, lá pros últimos episódios, né? Da batalha, disseram que o estilo do Ash e do Leon são muito parecidos. E de certa forma isso foi consolidado só no primeiro episódio da batalha, porque o Leon usou as estratégias, né, de mudar de tipo e criar um escudo estilo Aquajet, né, para defender das coisas, mas meio que só foi isso, tipo, não teve muita estratégia. Pareceu que, principalmente pelo Ash ter usado um Gigantamax, né, onde o Pokémon meio que fica imóvel, pareceu que eles só estavam trocando golpes, assim, eles estavam tentando deixar tenso, mostrando que o Inteleon do Leon é bom de desviar, mas o Gengar conseguiu derrotar ele e tal, mas voltou à forma normal depois de sofrer dano. E aí veio o Mr. Rime, aí começou a estratégia de novo, que ele conseguiu congelar o chão e não sofreu muito mesmo não podendo usar mais o golpe de gelo, graças à habilidade de Corset Body do Gengar. Ele ainda conseguiu botar pressão e derrotou o Gengar e ainda fez o solo ficar com um terreno psíquico, né? Que ajudou a derrotar o Gengar, inclusive. Então mostrou um pouco o fator estratégia e força do Leon, embora essa batalha do Gengar e do Inteleon, na minha opinião, foi meio chata e eu acho que os episódios seguintes tiveram muito disso. Não teve muito fator estratégia que a gente tá acostumado, entendeu? Parece que foi mais só troca de golpe, assim. E aí, não que não seja a maioria das batalhas, é claro que é isso, mas geralmente você vê algum fator que chama mais atenção. Esse primeiro episódio conseguiu chamar atenção, com exceção dessa batalha do Inteleon do Gengar que eu achei meio fraco, episódio 129. Aí esse episódio meio que se chamava Corrente, né? E eu não entendi porquê, mas enfim, o segundo se chama Brincando e é basicamente porque o Leon tava brincando com Ash, tipo, ele botou bastante pressão, o Mr. Rime dele realmente bateu, e o único fator estratégia que eu vi nesse
foi o Surfette do Ash usar a Furicutter pra cortar o terreno psíquico e deixar os golpes psíquicos do Mr. Mime mais fracos. E aí acabou, aí foi meio que só troca de golpe, assim. E o Ash usou o Mega Lucario e o Mega Lucario meio que perdeu muito cedo, na minha opinião, pro Dracopult do Leon, tipo. Ele basicamente usou uma estratégia interessante, mas aí que tá, tipo, na maioria das vezes eu só vi troca de golpe mesmo. Ele ficava usando o Dragon Tail pra trocar os Pokémon do Ash, aí assim, todos eles levavam dano, né? O que é uma estratégia interessante, mas enfim, a maioria do episódio não deu muito foco nessa estratégia, na minha opinião. Foi mais troca de golpe, e o Dragapult do Leon é muito apelão, tipo, ele derrotou o Mega Lucario lá depois de um Flame Tower e acho que ele caiu muito cedo, na minha opinião. Então basicamente isso, a estratégia do Leon foi causar dano em todo mundo e todo mundo tá danificado e o Ash tá em uma desvantagem. Pelo menos o Dragonite conseguiu uma vitória derrotando o Dragapult de uma forma muito interessante. Mas esse episódio não teve muito a acrescentar. Teve o fator estratégia, né? De destruir o terreno psíquico e usar o Dragon Tail, mas assim, foi mais troca de golpe e não me impressionou muito, sabe? O torneio em si inteiro já foi meio meh pra um torneio tão importante. Essa batalha, pelo menos, tá conseguindo ser interessante, mas não aquela coisa. Com certeza ia chamar mais atenção se o Ash usasse um time de veterano, né? E não um time dele de Galar. Mas E o jeito que ele perdeu o Mega Lucario também foi meio... principalmente depois da performance dele, né? Geralmente isso acontece, os roteiristas não mantêm uma consistência tão grande. Mas eles conseguiram manter uma consistência com o Rillaboom do Leon. O Rillaboom do Leon se provou ser muito forte e realmente ele estava dando muito trabalho pro Ash. Acabou derrotando o Dragonite, mesmo com desvantagem. Tipo, ele literalmente com um golpe de grama resistiu a um furacão do Dragonite. Tipo, isso é apelação. E o Leon disse que é porque ele treinou o Rillaboom para aprender essa resistência, já que todo mundo usa golpe voador depois dele, né? E aí ele deu trabalho, mas o Surfette conseguiu derrotá-lo com bastante força de vontade. E aí voltou... E também uma coisa que eu esqueci de falar, que no episódio anterior o Dracofit despertou algum poder que cresceu garras nele, mas nada uau, muito... Nossa, que legal. Enfim, a batalha interessante assim, tipo, continuou lá, troca de golpe, foi mais isso, tipo, o Cinderace acabou com o Dracofit, por exemplo. E aí, tipo, acabou sobrando só o Pikachu. E eu achei que, tipo, os Pokémon do Ash, claro que estavam caindo muito cedo porque eles já tinham levado dano. E aí eu achei que, tipo, mano, eles vão ter que forçar um pouco a barra pra fazer o Pikachu ganhar. Mas assim, o Pikachu é muito forte, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Leon meio que... Eu achei interessante que, por mais que ele seja praticamente invencível, ele realmente estava se sentindo pressionado. Ele não queria deixar brechas e já usou o Charizard sem deixar ele por último, assim. O Gigantamax, assim, lutou com o Pikachu. Pikachu literalmente tancou um golpe de Gigantamax, ok, né? Ele aguenta, eu acho. E aí teve a troca de Z-Move e G-Max Whitefire, né? E basicamente tava causando um grande impacto na arena, que chamou a atenção da Eternatus e o episódio acabou com o Eternatus lá. No episódio seguinte, o Eternatus só meio que consertou a bagunça, eu acho, que o Leon e o Ash tinham causado. E meio que foi isso mesmo, tipo, ele ainda presenteou eles com mais um uso da Dynamax Band, já que ele mudou a energia e tal. Dessa forma, o Leon resolveu usar a Dynamax do Cinderace e o Ash a Dynamax do Pikachu, que é o Pikachu gordão. E foi muito rápido, tipo, só uma troca de golpe lá e acabou. Acho que só foi pra... assim, eu achei que eles estavam meio que forçando a barra pra deixar o negócio... Ah, que épico, eles estão usando 2 vezes, assim como em Alola, lembra? Eles usaram o Z-Move 2 vezes. Não, mas ficou infinitamente pior, porque primeiro, o Dynamax é uma mecânica muito pior, muito menos legal, por mais que seja legal ver o Pikachu gordão. E segundo, tipo, foi bem meh, tipo... o Dynamax tem a desculpa que dura 3 turnos, mas no anime, quando você leva um golpe muito forte, você volta ao normal, que eu achei bem idiota. E o Z-Move, pelo menos, tem a desculpa que é literalmente um golpe muito forte.
E a animação lá ficou bem melhor. Então, mas aí que o episódio começa, assim, toda essa batalha não começa a parecer muito padrão, né? Que eu acho que deveria ter um impacto maior. Que aí eles dão a dedicação, tipo, é a batalha do Pikachu contra o Charizard, né? Tipo, a animação do nada deu uma alavancada, ficou muito boa. E por mais que foi uma troca de golpes, você viu que, tipo, naquele momento era pra ser aquilo, entendeu? Era pra ser uma troca de golpes intensa e eles desviando pra cá e pra lá. Foi tipo isso, entendeu? E durante a batalha inteira teve muita troca de golpe, mas no estilo meio lento, sabe? Pra tentar deixar mas não tinha o mesmo impacto, entendeu? Aqui tem, porque a animação tá melhor e porque são os dois últimos Pokémons, né? E aí teve uma hora que o Pikachu levou um Fire Blast e meio que parece que desmaiou, ou seja, não, o Ash perdeu, né? Mas aí ele começou a ver literalmente todos os Pokémon que o Ash capturou, inclusive os que o Ash acabou devolvendo, né? Ou dando pra alguém. Acho que só a Beedrill não apareceu, mas enfim. E todos eles, né? Os times, né? Que o Ash teve nas outras regiões torcendo por ele lá, falando com o Pikachu. Ele tava num void meio branco assim. E o Ash também falando com ele. Aí o Pikachu se sentiu com motivação para levantar. E o Pikachu do Ash meio que criou uma aura lá. Parece que ficou extremamente poderoso pela motivação da amizade. E aí eu senti que isso aí tava mais parecido com animação japonesa padrão, né? Que uma motivação faz o protagonista ficar muito forte. O Ash raramente teve isso, porque, né, ele sempre perdia as ligas. Então é interessante ver isso aqui, tipo, ele provavelmente ia ter perdido, mas não, mudou. E aí ele levantou e aí teve mais um show de animação, de troca de golpe. E aí meio que o anime trola a gente, porque corta pro Pikachu acordando. Mas aí depois, né, lembra que o Pikachu ganhou, ele derrotou. Aparentemente ele acabou desmaiando de cansaço depois, mas foi depois de ser declarada a vitória do Ash. E aí, o Ash virou campeão. Ele é campeão mundial agora, teve comemoração e tudo. E eu acabei demorando porque literalmente são 4 episódios pra falar, né? Mas foi isso e foi legal, tipo. Uma coisa interessante é que o último episódio comprovou que todo mundo, todos os parceiros do Ash estavam assistindo de alguma forma. Inclusive a Mei e o Max, que não apareceram nesse anime, já que eu acho que a dubladora da Mei não ou faleceu ou não pode dublar, e a cultura japonesa meio que nem inclui, geralmente quando isso acontece, eles num produto, né? Pelo que eu saiba. Mas mostrou todo mundo lá. Inclusive na plateia tava a Dal e a Chloe. A Dal foi assistir ao vivo e a Chloe meio que foi substituir o Gol, que foi pro Projeto 1000. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que basicamente quando tava tendo Ash contra Leon lá, tocou a abertura japonesa, né, clássica de Pokémon, que inclusive é a abertura do Almeide Seu Mestre Pokémon, né? O que, mano, se você não entende o impacto, imagina basicamente que tá tendo a batalha. Imagina que tá tendo a batalha praticamente final do Ash, né? Oficial, assim. E começa a tocar Esse é o Meu Jeito de Viver. Basicamente esse foi o impacto, então achei isso bem legal. E aí o anime Pokémon meio que continua, aí tipo, tem o Projeto 1000. E alguns episódios finais de finalização onde o Ash e o Gol meio que se despedem um do outro. E aí meio que continua com uma subsérie chamada Almeja Seu Mestre Pokémon, que tem 11 episódios. No momento que eu tô gravando, lançou o 10º, assim, né, que é o Ash e o Latios. E aí vai lançar o 11º, que vai finalizar a jornada do Ash e depois vai começar novos protagonistas. É triste ver o garoto ir, mas foi bom ele se tornar campeão, por mais que essa batalha poderia ter sido muito melhor. Mas essa foi a minha review. O que você achou desse especial, ou assim, entre aspas? Eu acho que eu pretendo falar um pouco do Almeida Seu Mestre Pokémon, eu vou ver isso ainda. Mas por enquanto meio que é isso, tipo... Eu revi aqui, foi legal ver o Ash chegar longe e ser o campeão, por mais que esse torneio deixou muito a desejar, né? A Liga Alola conseguiu ser melhor, mas eu acho que finalmente é o campeão. Mas ele ainda não reconheceu que ele é o mestre Pokémon. Vamos ver se o episódio
11, né, de Almeida ser o mestre Pokémon, vai fazer isso pra gente. Então, muito obrigado por me ouvir até aqui. Brigo Deus e fã de Mario desligando.